Boa noite, irmãos. Eu quero cumprimentar vocês aí que estão assistindo com a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Tony, né? E hoje nós iniciamos aqui o projeto Conversa Franca, né? Conversa Franca. É um projeto que Deus colocou em meu coração, colocou algumas pessoas também para nos ajudar. Está comigo aqui nessa noite gravando o meu irmão Claudinei. A irmã Sara também faz parte desse projeto, nos ajudando. E é um projeto que nasceu no coração de Deus, eu acredito, para a nossa edificação. Então eu queria que você nos acompanhasse. Nós iremos abordar vários assuntos dentro do Conversa Franca. Algumas pessoas que já me acompanham pelo Face, pelas redes sociais, já estão até à espera desse trabalho. Eu já quero louvar e agradecer a Deus pela vida de vocês. E pedir que você não pense, eu quero pedir que você não pense que é um culto. Isso aqui não é um culto. Isso aqui é uma conversa, né, franca. Você vai ouvir aqui uma mensagem sincera, né? Seja uma mensagem de consolo, uma mensagem de exortação, uma mensagem de edificação. Mas queremos aqui abrir o nosso coração e expor com toda sinceridade e seriedade a palavra do Senhor, né? Porque muitas pessoas, às vezes, como eu disse, até anunciei que, né, nas redes sociais, que algumas pessoas, às vezes, não quer falar algumas coisas para você que você, de repente, precisava ouvir aquilo, por medo de perder a sua amizade, o seu companheirismo, de chatear você, de deixar você triste, às vezes não fala. E são coisas que precisam ser faladas. Nós iremos abordar assuntos como família, igreja, comunhão, vida conjugal, vida sexual, namoro, filhos, casamento, liderança, obreiros, pastoreado, finanças, sonhos, projetos, espiritualidade. Nós vamos assim abordar vários assuntos. E para quem já me conhece, sabe que eu não sou um PhD, um teólogo, não. Eu sou simplesmente um servo de Deus. Eu quero que você olhe para mim aqui como um amigo, como um irmão em Cristo. E nós vamos abrir a palavra, a Bíblia, e vamos ver algumas coisas, aleluia, que nós precisamos refletir. Esse é o desejo do meu coração. Eu sou o pastor Tony, né? Nas redes sociais eu estou como Tony Silvério, né? Tenho uma família maravilhosa, sou casado com a Kátia, pastora também. Tenho duas filhas, Raquel e Rebeca, uma de 7 e uma de 10. Somos pastores ali na Igreja Liberdade em Cristo, no bairro de Vila Albertina, Zona Norte de São Paulo. Fique conectado conosco, tá? Nosso desejo é abençoar a sua vida. Como eu disse que é uma conversa franca e não é algo tradicional, eu quero começar nesta primeira edição do Conversa Franca. Hoje é a primeira edição. Eu quero começar abordando o tema sobre família. Amém? Sobre família. Eu acredito que vai te ajudar, vai edificar você em alguma área aí da sua família. Eu acredito nisso, pode ter certeza. Então, nós vamos começar abordando um tema, um assunto, aleluia, que eu acredito que é de muita importância, irmãos. Acredito mesmo, de muita importância. Eu dou muito valor à família, até porque que foi a primeira instituição que Deus criou, né? Graças a Deus eu sou casado, já tem 10 anos de casado, 12 anos de namoro, e assim, já tive muitas dificuldades, e eu e a minha esposa vencemos essas dificuldades, e eu acredito que a família está no coração de Deus. E eu acredito que vai ser uma bênção para você, para sua esposa, para o seu esposo, para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos. Então vamos começar? Eu quero começar abordando esse tema família. E o primeiro ponto que eu quero já começar a iniciar de família é que uma das coisas que eu vejo é que nós precisamos ter tempo e cuidado para a família. Tempo e cuidado para a família. Se não, vejamos,
Tem um texto em 1 Timóteo, capítulo 5, 1 Timóteo, capítulo 5, aleluia, verso de número 8, capítulo 5, versículo de número 8, olha o que diz. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Para analisar, irmãos, este versículo, para meditar nesse versículo, o texto está dizendo, aquele que não cuidar dos seus, especialmente dos da sua família, negou a fé. Oh, meu Deus do céu! Será que nós não estamos negando a fé, irmãos? Será que nós não estamos aí falhando nesse ponto? Porque às vezes as pessoas pensam fé é carregar uma Bíblia, dizer glória a Deus, dizer aleluia, só ir na igreja e dizer que crê em Jesus. Não. Fé é você obedecer aos mandamentos do Senhor. E um dos mandamentos do Senhor é cuidar da sua família, cuidar do seu casamento, cuidar dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo, ser bênção para o seu lar. Você tem tido tempo para a sua família? Você tem cuidado da sua família? Porque às vezes, irmãos, muitas pessoas caem no engano e pensam assim que cuidar da família é colocar o arroz e o feijão e a mistura lá no pote, na panela e pronto, estou cuidando da minha família. Né? Normalmente o marido pensa dessa forma. Às vezes a mulher pensa que eu arrumo a casa, eu faço a comida e para mim eu estou cuidando da minha família. Não. Você tem tempo para sua família? Você tem tempo para dar um passeio? Você está cuidando do lado espiritual da sua família? Você está cuidando do lado emocional da sua família, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa? Qual foi a última vez que vocês deram um passeio? Qual a última vez que você e a sua esposa, você e seu esposo saíram juntos, sozinhos? É esse o cuidado que a palavra tem dito, meus irmãos. E eu vejo hoje que essa é uma grande necessidade no meio da igreja. Esse tempo, esse cuidado, esse afeto com a família. Olha que texto tremendo, irmão. Ao mesmo tempo que nos alerta, nos dá medo, né? Porque diz o quê? Que aquele que não cuida está negando a fé. Será que eu não estou negando a fé? Será que você não está negando a fé nesse ponto aí da vida? Você pode ser um bom crente, um bom obreiro, um bom pastor, um bom pregador, um bom levita, uma boa serva de Deus, mas e a sua casa? E o seu lar, meu irmão, minha irmã? Vamos atentar para isso. Vamos atentar para isso. Nem tudo é o diabo, gente. Nem tudo é o diabo. Às vezes você não está cuidando. Tem tempo para o pai, para a mãe, para o irmão, para a irmã, para a avó, para o vô, para o amigo, para a amiga, para a igreja, mas não tem tempo para a família. Cuida da tua família, não negue a fé. Então, pense nisso. Comece a dedicar mais tempo. Você tem 30 dias no mês. 7 dias na semana, 24 horas por dia. Dê 1 hora do seu dia para a sua família. Dê um dia da sua semana para a sua família. Dê pelo menos um final de semana inteiro por mês para a sua família. Amém? Faça isso, gente. Vamos fazer isso. Às vezes a pessoa fica na igreja só ouvindo sobre milagres, sobre bênção. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. E falta a gente aprender essas coisas, ouvir essas coisas. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero ir para um outro ponto, né? Um outro ponto, como eu disse, isso aqui não é um culto tradicional, né? Eu quero ir para um outro ponto sobre família, que é, aleluia, não troque a família pela obra. Não troque a família pela obra. Tem muita gente trocando a família pela obra. Meu irmão, minha irmã, não faz isso. Jovem, não faz isso. A família, ela veio primeiro do que a obra. Lembra lá em Gênesis? Deus criou Adão, depois criou Eva, ali Deus formou a família. A obra começou depois do pecado.
A obra começou depois. Aí teve que orar, teve que interceder, teve que ter restauração, tem que ter pregação da palavra, tem que ter louvor, tem que ter intercessão, tem que ter jejum, tem que ter evangelização, né? E assim vai. Mas a família veio primeiro, só a gente lê lá. Deus tinha um relacionamento com Adão e com Eva. Não troque. Não, isso é errado. Não troque. Não faça isso. Não troque a sua família pela obra de Deus. Ainda que a obra seja de Deus, querido, a sua família também é. E foi Deus que deu ela para você. Foi Deus que deu esses filhos para você, esse esposo, essa esposa. Independente do jeito que está a situação, não troque a sua família. Não faça isso. Não faça isso. E você vai ver que não é coisa da minha cabeça. Está na palavra. E no mesmo livro de 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 5, olha o que diz. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aí, eu pergunto para você, irmão, como? Como? Se você não está cuidando, se você não está cuidando da sua família, você não está, às vezes o casamento está indo de mal a pior. Os filhos estão indo de mal a pior. O esposo está indo de mal a pior. A esposa está indo de mal a pior. A situação não está bem. E ainda está trocando a família pela obra. Tem gente, meus irmãos, que fica na igreja 24 horas por dia, 7 dias na semana, 31 dias por mês. Meu Deus do céu. Essa não é a vontade de Deus. Não é. Alguém me prove na palavra de Deus se essa é a vontade de Deus. Não é, irmão. Nenhum líder, nenhum pastor vai dizer que é. Mas tem muita gente que não está percebendo essas coisas. E por conta disso, às vezes, tem marido que não é crente e pensa que a igreja está destruindo o casamento dele, está afastando a mulher dele. A mulher passa mais tempo na igreja. A mulher, às vezes, é a mesma coisa. O marido passa mais tempo na igreja fazendo a obra. E aí a irmã começa a ficar magoada, chateada. Às vezes quem leva a culpa é nós, pastores. Aí pensa que a igreja está tirando o marido dela. Aí quando vê não, quando pensa que não, começa a ter problema íntimo, pessoal. Entendeu? Não tem mais tempo. E não é que não tem tempo, irmãos. Dá para cuidar primeiro da família. Dá para cuidar da família primeiro? Dá. É que a gente não observa isso. O tempo tem. Deus, a Bíblia fala o que? Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para tudo. É nós que não atenta para isso. É a gente que não vigia. A gente tem que vigiar esse ponto. Nós temos que vigiar. Temos que vigiar. Eu sei de famílias que foram destruídas porque viviam inteiramente dentro da igreja. A mulher limpa a igreja, canta no coral das irmãs, cuida das crianças, é diaconisa, fica na porta, o marido é evangelista, sai para pregar, tem consagração de manhã de domingo, tem culto de domingo à noite, tem que fazer visita, tem que trabalhar, canta no louvor, tem que aconselhar não sei quem. E a sua família? Você tem que aconselhar a tua família. Você tem que visitar a tua família. Você tem que dar atenção para a tua família. Você tem que cuidar da sua casa. Você tem que cuidar da tua casa. E isso não é o pastor Tony que está falando para você, para pôr um negócio na sua cabeça, não. Cuida da tua casa. E olha só o que eu vou te dizer, hein? Porque quando o negócio ficar feio pro teu lado, pra tua casa, entendeu? Aí não tem pastor, não tem bispo, não tem apóstolo. Você entendeu? Não tem anjo, não tem arcanjo, não tem querubim. Porque a família, quando Deus deu para nós a família, é como se Ele tivesse dado uma responsabilidade, irmãos. É uma responsabilidade que Deus te deu. Não troque. Se você tem feito isso, pare agora. Eu particularmente, é por isso que na Igreja de Liberdade em Cristo,
nós temos culto, só 3 cultos por semana. Por semana. 3 cultos por semana. Porque tem que ter tempo para a família. Tem que ter tempo para a mulher, para o marido. Tem que ter tempo para passear. Entendeu? Não estou falando que você tem que chegar no seu pastor. Pastor, diminui os cultos. Não. Chega no seu pastor e conversa. Pastor, eu preciso dar mais tempo para minha família. É 7 cultos que tem na semana. Fala, pastor, eu vou poder só vir 4. Ou 3. Por causa, pastor, eu tenho minha família. Eu preciso cuidar da minha família. Irmãos, olha aí o que está acontecendo no mundo, irmãos. Olha aí. As famílias sendo destruídas. E muitos crentes também estão no mesmo pacote. Vamos vigiar. Esse é o Conversa Franca. A gente precisa falar dessas coisas. Essas coisas que não se ouve falar em lugar nenhum. Então não pense que Deus está se agradando de você, que está aí. Ah, eu estou envolvido na obra de Deus, é avivamento, é poder, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não pense que Deus está se agradando disso, que Deus não está se agradando. Não, Deus não está. Deus não está se agradando. Em nome de Jesus, vamos mudar isso. Vamos mudar isso, irmãos. Vamos mudar isso. Em nome de Jesus, vamos mudar. Deus quer que você, nós demos atenção para a nossa família. Cuida primeiro da sua família. A sua família é o seu primeiro ministério. A sua família é o seu primeiro ministério. A minha família é o meu primeiro ministério. Oh, é meu primeiro ministério. Não é à toa que nós homens somos os líderes da nossa família. Se nós somos líderes, nós temos que exercer a liderança do lar. E é uma obra, é um trabalho, é um ministério, é um chamado. Vamos cuidar. Dê atenção, não troque, não troque, não troque. Não troque, não faça isso. Deus não está se agradando. Deus não está se agradando desse ponto. Amém? Esse é o Conversa Franca, a gente tem que falar disso. Eu quero falar de um terceiro ponto, que é evitar o egoísmo e a divisão na família. Eu gostei muito desse ponto enquanto eu estava meditando nele. Sabe por quê? Eu gostei muito desse ponto enquanto eu estava meditando nele. Porque me veio uma revelação. Uma revelação. Isso serve até para você que é pregador, pode até pregar no seu ministério. Mas o Espírito Santo me deu essa revelação, colocou no meu coração. Eu falei, não, eu preciso pôr esse ponto. E se Ele permitir, eu vou até pregar no Ministério Liberdade em Cristo. Que é o que Josué disse, no capítulo 24, versículo 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha o que ele disse. Ele disse, eu e a minha casa. Ele não disse só eu. Não, ele disse eu e a minha casa. E aí? Sabe o que ele estava falando? Na minha família não tem divisão. Josué pensou nele, mas também pensou na família dele. Olha que tremendo. Pensa na tua família, meu irmão. Pensa, minha irmã, na tua família. Às vezes a gente está com essas coisas na nossa cabeça, no nosso coração, a gente nem vê, na nossa mente a gente nem percebe. Isso é divisão. Isso é egoísmo. Eu trabalho, eu vou no culto, eu louvo, eu prego, eu canto, eu ponho comida em casa, eu cuido de casa, eu faço a comida, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu vou viajar para tal lugar, eu nada, a gente tem que parar com isso, gente. É eu e minha casa. Ô, glória a Deus. Eu e minha casa. Isso é egoísmo. Isso é fanatismo, irmão. Vamos vigiar. Amém? Em nome de Jesus, vamos lançar fora esse egoísmo. Vamos pôr por terra. Vamos, gente, se libertar desse negócio. A partir de hoje você vai pôr, eu e minha casa, eu e minha família. Olha aí, receba o mesmo espírito que Josué recebeu. Eu e minha família, eu e meu esposo, eu e a minha esposa, eu e os meus filhos. Oh, glória a Deus. Ainda, meu irmão, que só você que trabalha na sua casa. Comece a dizer, quando for comprar alguma coisa, eu e a minha família vamos comprar, eu e a minha casa, eu e a minha esposa, eu e meus filhos.
Você, minha irmã, seu esposo está desempregado? Eu e meu esposo, eu e meus filhos, eu e minha casa. Vamos comprar um guarda-roupa, vamos comprar uma casa, vamos comprar um carro, vamos viajar, eu e minha casa. Então aqui vai se encerrar a primeira edição do Conversa Franca, tá bom? Vai se encerrar a primeira edição do Conversa Franca. Mas eu quero que se atente para esses pontos que nós conversamos. Você vê, é um assunto que super interessante para ser falado e que passa tão rápido que a gente não percebe, mas são coisas sérias. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, jovem, filho, filha, pai, mãe, esposo, mulher, esposa, vamos atentar para isso, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que ficou ligado comigo aí no Conversa Franca, vamos fazer uma oração. Quero orar agora junto com você. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abençoa o meu irmão, a minha irmã, que está, meu Deus e meu Pai, sendo abençoado através do Conversa Franca. Que este ponto sobre a família possa edificar essa pessoa que está me assistindo, essa pessoa que está me ouvindo. E que ela seja abençoada, que ele seja abençoado, esta família, este lar. Nos ajude, Senhor, a melhorar a nossa vida familiar, o nosso ambiente, e que o nome do Senhor seja glorificado, meu Deus e meu Pai. Dê sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por esta pessoa estar me ouvindo, Senhor, ter colocado ela aí na frente. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém? Em nome de Jesus, tá bom? Fique conosco aí. Conversa Franca. Em nome de Jesus, tá bom? Pode deixar.